Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Cortes de Matemática. Aqui você encontra os momentos mais instigantes da matemática e física. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo. 1% das mortes no mundo hoje são causadas por doenças infecciosas. É um número bastante relevante. Mas o mais surpreendente é que, em geral, quase 300 doenças surgiram num período de 50 anos. Então a gente está cada vez mais tendo que trabalhar com doenças novas e doenças que você não previu. O que foi muito famoso no Brasil em 2016 foi o surto da doença H1N1, sim? Que saiu em todos os jornais. Mas, por exemplo, hoje em ciência o pessoal discute muito H1N4, que não se passa para seres humanos, mas ela está a uma mutação de ser transmissível para humanos. Então, possivelmente, nós temos um novo surto aí à porta. O que acontece é que esses surtos você não consegue prever. Você não consegue prever quando essa nova doença está surgindo. Uma doença que apareceu sem ninguém prever, ou pelo menos o pessoal não percebia essa, que é uma doença muito famosa, foi muito discutida no ano 2000, que foi o SARS, que é uma doença que você não conseguia respirar. Ela começou na China, do nada ela apareceu nos Estados Unidos, o pessoal não sabia porque ela era transmitida, não sabia curar, não sabia nada da doença. O que eles fizeram, os chineses falaram o seguinte: a gente vai ter que construir um hospital para isolar todas essas pessoas. Construíram o hospital em 30 dias e ninguém queria trabalhar no hospital, eles mandaram os militares trabalhar no hospital. Tentaram isolar uma cidade, não foi uma boa ideia, porque o pessoal pula o muro, então é uma catástrofe total. E da maneira que essa doença apareceu, depois ela sumiu também. E hoje se sabe por que aconteceu, mas na época eu não sabia. Então, o isolamento foi sucesso na China, mas não foi tão bom nos Estados Unidos, por exemplo. Uma outra doença, um surto aí que o pessoal não conseguiu prever bem, foi o surto de Ebola em 2014, na África. Milhares de pessoas morreram, eles tentaram isolar as cidades, não conseguiram também, a estratégia de isolamento não funcionou. E apesar do surto famoso ter sido na África, a maior parte da notícia aconteceu por causa de alguns surtos que aconteceram isoladamente nos Estados Unidos. Sim? O que a gente está discutindo aqui é um espalhamento de uma certa doença, onde você não teve a capacidade de prever que ela ia acontecer e você não se preparou, você não tem infraestrutura para aquilo. Por exemplo, isso é um pouco diferente a temática por exemplo, poliomielite, onde você vai prever, você tem um certo surto, faz a vacina e vacina a população. Aqui você está tendo uma estratégia desesperada, né? Você não conseguiu prever o que vai fazer. Fazer é tentar isolar a população. Tá? Então, esse aqui é o CDC, é uma coisa importante, é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. Então, ele faz toda a regulamentação de como as doenças vão ser controladas e todos os protocolos. Então, isso aqui eu copiei do site deles, então eles estão falando, nos Estados Unidos os pacientes eram isolados. Então não tem como. Se você for detectado com SARS, você vai para uma clínica, contra a sua vontade, você vai ficar lá isolado. Na questão do Ebola, se você olhasse os guidelines do CDC, também era isolamento. Então, na verdade, eles foram mais radicais, que eu vou discutir daqui a pouco. Eles fizeram o seguinte: se você está vindo da África Ocidental, e tive qualquer contato com qualquer potencial pessoa infectada, você ia ser isolado por 21 dias, contra a sua própria vontade. Então, esse isolamento é uma técnica milenar, na verdade. Não é uma coisa que aconteceu agora, não aconteceu nos Estados Unidos, não foi os Estados Unidos que inventou. A palavra isolamento eu vou usar como sinônimo de quarentena, e na verdade é uma palavra italiana que significa 40 dias, né? E ela começou a ser implementada no surto da peste negra. Então, os navios que iam se apresentar lá para Veneza, eles tinham que ficar atracados por 40 dias. Se ninguém morresse, eles podiam atracar. Então, essa que é a ideia fundamental. Mas, na verdade, essa ideia de isolamento é muito mais antiga. Também não foram os italianos que inventaram. Acho que a primeira vez que eu vi a ideia de isolamento, na verdade, é Levítico capítulo 13. Que lá está falando o seguinte: lepra naquela época era um problema muito grave, e o que aconteceu é o seguinte: se alguém aparecesse, isso na verdade está escrito com muito detalhe nesse capítulo 13, está falando assim: se alguém tem alguma mancha branca na pele, vai ter que ser levado para o sacerdote vai ver a profundidade da mancha, tem todos os guidelines lá também que o sacerdote tem que seguir. Se suspeitar que é lepra, isola por 7 dias, depois de 7 dias ela vem, o sacerdote olha de novo, se não melhorou, mais 7 dias, e aí itera o processo até a pessoa ou
ser leprosa ou voltar para a sociedade. Mas, na verdade, tudo bem, não é só no cristianismo ou judaísmo que tem isso. Na verdade, quarentena involuntária também é muito popular na história islâmica. Então, eu estou falando de quarentena e isolamento. Em biologia, algumas pessoas usam isso como duas palavras distintas. Para mim, vão ser sinônimos, tudo bem? Então, quarentena significa que a pessoa foi isolada. Quando eu estava preparando essa palestra, eu coloquei quarentena no Brasil, né? Coloquei no Google e apareceu quarentena no Brasil, o que é permitido ou não após o parto. Não é esse tipo de quarentena que eu estou falando, tudo bem? Eu estou falando que é quarentena da pessoa que está infectada. Mas isso aqui foi muito importante para mim, porque a minha filha, por exemplo, nasceu na Alemanha. E aí ela está no hospital, chegou à Alemanha para dar comida para minha esposa, carne de porco. A minha sogra quase morreu. Não pode comer carne de porco na quarentena. Então. Mas tudo bem. Não é esse tipo de quarentena que eu estou falando. De novo, quarentena para mim é sinônimo de isolamento se a pessoa foi suspeita de algum tipo de infecção. Por que as pessoas acreditam que o isolamento é efetivo? Vamos ver esse pequeno exemplo aqui para tentar entender. Então, eu tenho uma rede aqui, eu tenho esse nó, está isolado. Então, os pontos aqui representam pessoas, esses links representam que elas têm alguma conexão social. Então, no tempo 1, eu tenho um indivíduo isolado. Ele tem contato, essa doença, todas as doenças que eu vou falar, elas transmitem por contato. Tem doenças que se transmitem por ar. Essas a gente tirou fora do nosso modelo. Tudo bem? Então, doenças que são transmissíveis por contato. No dia 2, esse garoto não infectou ninguém, porque é um processo probabilístico. Não infectou ninguém. No dia 3, ele infectou alguém. Só que no dia 3, ele foi ao médico, o médico falou para ele, olha, você está muito mal, você vai ser isolado. Para isso acontecer, pensa, isso é um processo muito caro, porque para você conseguir identificar alguém e isolar ele, em geral tem que ter alguma estratégia do governo que fala, olha, esse tem que ser isolado. Tudo bem? Então, identificar a pessoa que está doente é uma coisa muito custosa. Mas ele foi isolado, então aqui ele está isolado, a doença foi passada para esse garoto aqui. Como ele está isolado, ele não tem mais contato com ninguém, o que acontece é que a rede está desconexa agora. Então, ou esse garoto morre, ou ele é recuperado e, portanto, a doença parou. Então, essa é a ideia fundamental do isolamento. Você fazer o quê? Você quebrar a rede em componentes conexas de tal maneira que a doença se extingue. Está claro? Então, essa é a ideia fundamental. O isolamento ele vem com uma limitação muito severa e que, se você olhar lá nos guidelines dos Estados Unidos, o pessoal reclama muito disso. E, na época, foi muito... Em 2015, que eles implementaram o isolamento nos Estados Unidos, foi uma coisa muito controversa. Por exemplo, uma das enfermeiras que foram isoladas, ela falou que ela só foi isolada porque ela era negra, por exemplo. Porque você realmente restringe a liberdade das pessoas, que é um tema muito sensível. Assim. Então, realmente, a gente está falando aqui de uma estratégia que é feita em último caso. Mas esse último caso tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos dias, porque está cada vez mais difícil prever as doenças. Então, aqui que eu falei, nos Estados Unidos, você tinha que as pessoas que tiveram contato com doentes ficavam isoladas por 21 dias. Tudo bem? Um caso famoso que teve, que foi dessa médica, então ela era a chefe da missão dos Estados Unidos na Libéria, e o que ela fez, o governo então pediu para ela fazer um isolamento voluntário. Ela assinou um termo, onde ela ia ficar por 21 dias isolada na casa dela. Tudo bem? Então, nesse termo, ela não pode sair de casa. Nessa mesma época, tinha um colega meu, na verdade ele é professor lá no ICMC, ele estava visitando Princeton. E Princeton não é uma coisa... Tudo bem, eu venho de São Carlos, que não é uma cidade grande, mas Princeton não tem muita coisa, sei lá. Falou, onde é um lugar bom para comer? Ah, vai comer uma sopa em Hopewell. Ele pegou o carro, foi para Hopewell, tomou uma sopa lá, sopa super agradável. 2 dias depois, ele está vendo a notícia e está lá no New York Times, que essa Nancy... Ela foi para Hopewell, tomou uma sopa lá, quebrou a quarentena dela. Então, uma coisa assim, saiu no New York Times, saiu em todo lugar, e a esposa dele ficou totalmente desesperada. Falou, meu Deus do céu, a gente foi no mesmo lugar, talvez eu peguei ebola. Ele falou, não, mas a gente foi um dia antes. Mesmo assim, não foi... Não era argumento suficiente. Então, realmente, a gente está falando de um tema que é bastante sensível para a opinião pública.